Aviso crítico. Este vídeo contém descrições extremamente gráficas e perturbadoras de violência doméstica, feminicídio e morte por queimadura. O conteúdo pode ser profundamente traumático para sobreviventes de violência doméstica. Por favor, cuide de sua saúde mental. Meu nome é Helena e há 15 anos sirvo como canal entre os mundos. Algumas histórias me chegam através de sussurros, outras através de visões. Mas a história de Cláudia chegou até mim através do fogo. Foi uma noite de abril quando acordei com cheiro de fumaça. Não era imaginação. Era real, intenso, sufocante. Corri pela casa procurando a origem, mas não havia fogo em lugar nenhum. E então senti uma dor queimante na pele, como se estivesse sendo consumida pelas chamas. Caí de joelhos, gritando, e foi quando a vi. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo comprido chamuscado, pele coberta de queimaduras terríveis. Mas seus olhos, meu Deus, seus olhos, eram de alguém que tinha sofrido além da compreensão humana e que agora ardia em uma fúria tão intensa quanto o fogo que a matou. Ela não disse nada naquele primeiro encontro, apenas me olhou. E naquele olhar havia uma pergunta silenciosa. Você vai me ajudar? Levei uma semana para conseguir canalizar a história completa, porque o que aconteceu com Cláudia Regina Oliveira foi tão brutal, tão profundamente injusto, que até o universo parecia resistir a revisitar aquela noite. Cláudia tinha 42 anos quando morreu. Era professora de português há 18 anos, trabalhava na Escola Estadual Machado de Assis, na periferia de Campinas, São Paulo. Era aquele tipo de professora que realmente se importava. Ficava depois do horário ajudando alunos com dificuldade, organizava grupos de leitura, usava o próprio salário para comprar livros para a biblioteca. Ela era alta, magra, sempre com cabelo preso em rabo de cavalo, óculos de armação vermelha, sorriso largo. Os alunos a adoravam. Chamavam ela de Prof. Clau. Ela tinha aquele dom raro de fazer adolescentes de periferia se interessarem por Machado de Assis e Clarice Lispector. Cláudia era divorciada há 5 anos. O casamento tinha acabado sem drama particular. Ela e o ex-marido, Paulo, simplesmente cresceram em direções diferentes. Não tinham filhos. Mantinham contato cordial, mas distante. Paulo tinha se casado de novo, morava em outra cidade. Por 3 anos, Cláudia viveu sozinha, focada no trabalho, nos alunos, em suas amigas. Até que conheceu Douglas. Douglas tinha 36 anos. Era mecânico, dono de uma pequena oficina. Conheceram-se em uma festa de aniversário de uma prima de Cláudia. Ele era charmoso, atencioso, engraçado. Começaram a namorar. No início, era tudo o que Cláudia sempre quis. Douglas era carinhoso, prestativo, dizia as coisas certas, levava flores, planejava surpresas. Cláudia, que sempre foi independente e um pouco cética sobre relacionamentos, se viu apaixonada. Depois de 8 meses namorando, Douglas sugeriu que morassem juntos. Cláudia hesitou inicialmente. Gostava da própria liberdade. Mas ele foi convincente. A gente passa todo o tempo junto mesmo. Faz sentido. E eu quero cuidar de você. Cláudia aceitou. Douglas se mudou para o apartamento dela, um 2 quartos simples, mas aconchegante que ela tinha comprado com anos de economia. Foi quando tudo começou a mudar. As primeiras semanas foram boas. Mas então, Douglas começou a fazer comentários. Pequenos, sutis no início. Você vai sair de novo com suas amigas? A gente mal passa tempo junto. Aquele colega de trabalho liga muito para você, não é? O que vocês ficam conversando tanto? Essa roupa não tá meio chamativa? Você é professora, precisa ter uma imagem mais séria. Cláudia tentou dialogar, explicar que eram coisas normais, mas os comentários foram aumentando e ficando menos sutis. Você sempre foi tão desleixada. Essa casa tá uma bagunça. Seu salário de professora mal paga as contas. Ainda bem que eu tô aqui para ajudar. Suas amigas são umas fúteis. Você perde tempo com elas. E então vieram os primeiros gritos. Douglas, que sempre foi tão calmo, começou a ter explosões de raiva por coisas pequenas. Um prato na pia. Chegar 10 minutos atrasada. Esquecer de comprar algo no mercado.
Cláudia tentou terminar o relacionamento pela primeira vez depois de 4 meses de convivência. Douglas chorou, pediu desculpas, jurou que ia mudar, que estava estressado com o trabalho, que a amava demais e tinha medo de perdê-la. Ela acreditou. Ele melhorou por algumas semanas e então piorou de novo. O padrão se estabeleceu. Tensão crescente, explosão, lua de mel, tensão crescente novamente. Cláudia reconhecia o ciclo. Ela era professora, tinha feito treinamentos sobre violência doméstica. Mas quando você está dentro, é diferente. Seu cérebro encontra desculpas, racionaliza, espera que desta vez seja diferente. 6 meses depois que Douglas se mudou, ele a empurrou pela primeira vez. Foi durante uma discussão sobre ela ter ido almoçar com colegas de trabalho sem pedir permissão. Ela bateu contra a mesa da sala. Hematoma na coxa. Douglas ficou horrorizado consigo mesmo. Chorou. Disse que nunca mais aconteceria, que ia procurar ajuda. Ela acreditou porque queria acreditar. Mas aconteceu de novo, e de novo. Empurrões viraram tapas, tapas viraram socos. Douglas sempre se desculpava depois, sempre jurava que ia mudar. E Cláudia, presa na teia de um relacionamento abusivo, continuava. Suas amigas notaram os hematomas que ela tentava esconder, o jeito como ficou mais quieta, menos presente. Tentaram conversar, mas Cláudia negava. Eu caí. Bati na porta do armário. Estou só cansada do trabalho. Até que uma amiga, Renata, foi direta. Clau, ele tá te batendo. Todo mundo sabe. Você precisa sair dessa. Cláudia começou a chorar. Pela primeira vez admitiu. Eu sei que preciso. Mas eu não sei como. Ele diz que se eu tentar sair, ele vai me achar. Ele diz que vou me arrepender. Eu te ajudo, a gente te ajuda, mas você precisa denunciar, precisa sair. Cláudia prometeu que ia pensar, mas voltou para casa e não fez nada. O medo era maior que a vontade de sair. Foi quando Douglas perdeu totalmente o controle. Era uma sexta-feira, 12 de maio de 2023. Cláudia chegou em casa às 7 da noite. Tinha ficado na escola para uma reunião pedagógica. Douglas estava bebendo cerveja na sala, visivelmente irritado. 7 da noite. Reunião terminou às 5, eu sei. Onde você estava? Douglas, a reunião atrasou. Teve discussão longa sobre... Mentira! Você estava com alguém, com aquele professor de história que fica te dando risada. Isso é ridículo. Eu estava trabalhando. Não me chama de ridículo. Ele jogou a garrafa de cerveja contra a parede. Explodiu vidro por todo lado. Cláudia deu um passo para trás, coração disparado. Douglas, para. Você bebeu demais. Vou sair, você se acalma, a gente conversa amanhã. Ela tentou ir para o quarto pegar suas coisas. Douglas bloqueou o caminho. Você não vai a lugar nenhum. Sai da frente. Ou o quê? Vai me deixar? Ninguém vai te querer. Você é uma professora pobre de meia-idade. Você tem sorte que eu te aguento. Algo dentro de Cláudia quebrou. Anos de abuso, de medo, de pequenas humilhações diárias. Tudo veio à superfície. E ela disse as palavras que tinha medo de dizer. Acabou. Eu quero que você saia da minha casa. Agora. O rosto de Douglas mudou. Não era mais raiva. Era algo mais frio, mais calculado. Você não manda em mim. É minha casa. Eu comprei antes de você. Sai ou eu chamo a polícia. Cláudia pegou o celular. Douglas avançou e arrancou o telefone da mão dela, jogando contra a parede e quebrando. Você não vai chamar ninguém. Cláudia tentou correr para a porta do apartamento. Douglas a agarrou pelo braço, puxando-a com força. Ela gritou. Ele tampou a boca dela com a mão. Cala a boca! Você quer chamar a atenção dos vizinhos? Quer me fazer passar vergonha? Ele a jogou no sofá. Cláudia estava em pânico total agora. Viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Não era só raiva, era intenção. Douglas, por favor! Ele foi até a cozinha. Voltou com algo na mão. Uma garrafa de álcool.
daquele álcool líquido 70% que ela usava para limpeza. Se você quer terminar comigo, se você acha que alguém mais vai te querer, deixa eu garantir que ninguém mais vai olhar para você. O estômago de Cláudia gelou. O que você vai fazer? Vou te ensinar uma lição. Ele abriu a garrafa de álcool e começou a derramar sobre ela. Cláudia gritou, tentou se levantar, mas ele a empurrou de volta, derramando o líquido sobre suas roupas, seu cabelo, seu corpo. Para, pelo amor de Deus! Douglas pegou o isqueiro do bolso, e naquele momento, Cláudia entendeu que ia morrer. Douglas, não faz isso. Você não é assim. Você não é um assassino. Você me transformou nisso. Você e sua boca grande, seu jeito de superioridade, achando que é melhor que eu porque é professora. Ele acendeu o isqueiro. Cláudia fez a única coisa que podia. Correu. Levantou do sofá encharcada de álcool e correu para a porta. Conseguiu abrir. Saiu para o corredor do prédio gritando: "Socorro, me ajudem!" Douglas correu atrás dela. No corredor, na frente da porta do apartamento 302, ele a alcançou. Segurou ela por trás e aproximou o isqueiro. As chamas explodiram instantaneamente. O álcool pegou fogo em 1 segundo. Cláudia se transformou em uma tocha humana. A dor era além da compreensão. Ela gritou um grito que não parecia humano. Douglas recuou, assustado com a intensidade do fogo. Cláudia cambaleou pelo corredor, em chamas, em agonia absoluta, batendo nas portas, gritando por ajuda. Vizinhos abriram as portas, viram o horror, ficaram paralisados. Um homem correu buscar um cobertor. Uma mulher jogou água, mas não adiantava. O fogo era intenso demais. Cláudia caiu no chão do corredor, as chamas ainda a consumindo. Ela via tudo ficando escuro. A dor era tão grande que seu cérebro estava começando a desligar. A última coisa que viu foi Douglas parado no fim do corredor, observando. E então ele se virou e foi embora. Simplesmente foi embora. Os bombeiros chegaram 12 minutos depois. Apagaram o fogo. Cláudia ainda estava viva, tecnicamente. 3º grau em 70% do corpo, levada às pressas para o hospital. Ela sobreviveu por mais 36 horas, em coma induzido, entubada, coberta de bandagens. Os médicos sabiam que não havia chance. Queimaduras assim não são compatíveis com vida. Cláudia morreu às 6h37 da manhã de domingo, 14 de maio de 2023. Sozinha em um leito de UTI, coberta de queimaduras, sem ter tido chance de se despedir de ninguém. Douglas fugiu. Não voltou para casa, não foi ao hospital, não apareceu. Sumiu. A polícia emitiu mandado de prisão por tentativa de homicídio qualificado, que virou homicídio quando Cláudia morreu. Mas encontrar um homem que não quer ser encontrado no Brasil é difícil. O caso ganhou mídia local. Professora morta queimada pelo ex-companheiro. Protestos de movimentos feministas, vigílias, cartazes, Cláudia presente e nenhuma a menos. Mas Douglas continuava foragido. Os amigos de Cláudia fizeram o funeral. Caixão fechado. O corpo estava irreconhecível. Renata, a amiga que tinha tentado ajudar, se culpava. Eu devia ter insistido mais. Devia ter forçado ela a sair. A escola fez homenagem. Os alunos choraram. Fizeram murais com fotos da Prof. Clau sorrindo, feliz, viva. 2 meses se passaram. Douglas não foi encontrado. A investigação esfriou. Virou mais uma estatística de feminicídio não resolvido. Mas Cláudia não descansou. Porque Cláudia morreu da forma mais dolorosa que um ser humano pode morrer. E morreu sabendo que o homem que a matou estava fugindo, livre, possivelmente fazendo o mesmo com outra mulher. As primeiras manifestações começaram na casa da mãe de Douglas. Dona Marisa morava em Sorocaba, cidade vizinha. A polícia tinha ido várias vezes procurar Douglas lá, mas ela jurava que não sabia onde o filho estava. Meu filho não é capaz disso, ela dizia. Essa mulher deve ter provocado ele. Uma noite, Dona Marisa acordou com cheiro de fumaça.
Correu pela casa procurando fogo. Não havia nada, mas o cheiro persistia. E então viu, no corredor, uma figura feminina. Alta, magra, cabelo comprido. Mas a pele estava coberta de queimaduras terríveis. Dona Marisa gritou. A figura desapareceu, mas o cheiro de fumaça permaneceu por dias. Ela contou para a família, disseram que era pesadelo, culpa, imaginação. Mas então aconteceu de novo. E de novo. Sempre à noite. Sempre o cheiro de fumaça. Sempre a figura queimada aparecendo. E Dona Marisa começou a ter queimaduras inexplicáveis. Pequenas no início, como se tivesse encostado em algo quente. Os médicos não conseguiam explicar. Não havia fonte de calor, não havia ferimento prévio. As queimaduras simplesmente apareciam. Dona Marisa finalmente foi à polícia e disse: "Eu sei onde meu filho está." Douglas estava escondido em um sítio de um amigo no interior de Minas Gerais. Polícia foi até lá. Mas quando chegaram, Douglas não estava sozinho. Ele estava no meio de um surto psicótico completo. A casa estava destruída. E Douglas estava no canto, balançando, sussurrando: "Sai de perto, para de me queimar. Eu não quis matar você." Douglas tinha queimaduras de 2º grau nos braços e no peito. Os policiais perguntaram ao dono do sítio o que tinha acontecido. Ele disse: "Não sei. Ele acordou gritando 3 noites atrás, dizendo que estava pegando fogo. Não tinha fogo nenhum, mas ele tinha essas marcas. Pensei que ele tivesse se queimado sozinho de propósito, sei lá." Douglas foi preso, levado para a delegacia. Mas estava tão fora de si que precisou ser internado em ala psiquiátrica primeiro. Quando finalmente conseguiram interrogá-lo, Douglas confessou tudo. Não só a morte de Cláudia, mas anos de abuso. Ele chorava, dizia que estava arrependido, que via Cláudia toda a noite, que ela o estava queimando de volta. "Ela não me deixa dormir. Aparece do lado da cama em chamas. Eu acordo e tô queimando, mas não tem fogo, só dor." Os promotores acharam que era teatro para alegar insanidade, mas os médicos confirmaram. Douglas realmente tinha queimaduras, e não havia explicação física para elas. O julgamento de Douglas foi 1 ano depois, novembro de 2024. A promotoria pediu 30 anos por feminicídio qualificado. Motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou defesa da vítima. A defesa tentou alegar que não houve intenção de matar, apenas assustar. Mas testemunhas do prédio, os vizinhos que viram, confirmaram. Douglas ateou fogo intencionalmente e fugiu. Douglas foi condenado a 28 anos de prisão. Mas sua sentença real começou antes da prisão e continua até hoje. Porque Cláudia não está satisfeita com 28 anos em cadeia confortável, onde Douglas tem comida, abrigo, segurança. Ela quer que ele sinta o que ela sentiu. Desde que entrou na prisão, Douglas tem queimaduras que aparecem do nada. Toda semana, novas marcas. Os médicos da prisão não conseguem explicar. Não é auto-infligido. Algumas aparecem em lugares que ele não conseguiria alcançar sozinho, como as costas. Ele dorme com a luz acesa porque toda vez que está no escuro, sente o calor. Sente as chamas. Acorda gritando. Os outros presos o evitam. Dizem que tem algo errado com ele, que às vezes ouvem uma voz feminina vindo da cela dele à noite, que cheira fumaça perto dele. Douglas tentou suicídio 3 vezes. Todas as 3 vezes foi impedido, porque Cláudia não vai deixá-lo escapar tão facilmente. Quando canalizei Cláudia pela primeira vez, meses depois da condenação, sua energia estava diferente. Não era só raiva. Era algo mais profundo, mais antigo, mais primordial. "Helena, eu morri queimada. Queimada. Você sabe o que é isso? Sentir sua pele derreter, seu cabelo virar cinzas, seus pulmões inalarem fogo? Eu sei que foi terrível, Cláudia, além de qualquer compreensão." E ele fugiu, me assistiu morrer e fugiu, como um covarde, anos me batendo, me humilhando, me controlando, e quando finalmente cometi o crime de pedir que saísse da minha casa, ele me matou. E agora ele está preso. Ele foi condenado.
28 anos. Eu tive 42 anos de vida. Ele vai ter 28 anos de prisão e depois sair? Livre? Enquanto eu estou presa aqui, nessa dor, nessa raiva? Cláudia, você não precisa estar presa. Você pode seguir para a luz. Pode encontrar paz. Não tem paz. Não enquanto ele respira. Não enquanto milhares de mulheres ainda estão sendo queimadas, espancadas, mortas por homens como ele. E ali eu entendi. Cláudia não estava apenas perseguindo Douglas. Ela estava se tornando algo maior. Nos últimos meses, tem havido relatos estranhos em Campinas e região. Homens com histórico de violência doméstica começaram a ter acidentes. Um homem que tinha espancado a esposa por anos teve um acidente bizarro em sua oficina mecânica. Respingos de solda o queimaram severamente. Ele jurou que viu uma mulher fantasma momentos antes. Outro homem, conhecido por 3 relacionamentos abusivos, teve seu carro pegando fogo inexplicavelmente enquanto dirigia. Escapou, mas com queimaduras de 2º grau. Disse à polícia que viu uma figura feminina sentada no banco de trás antes do fogo começar. Um terceiro, processado por agressão, mas absolvido por falta de provas, acordou com sua cama em chamas. A investigação não encontrou causa. Não era cigarro, não era curto elétrico, não havia fonte de ignição. O fogo simplesmente começou. O padrão era claro. Homens que agrediram mulheres, especialmente aqueles que usaram fogo ou ameaças relacionadas a fogo, estavam sendo alvos. E quando investigadores entrevistaram alguns desses homens, vários descreveram a mesma coisa. Uma mulher alta, magra, com queimaduras severas, óculos quebrados, olhando para eles com uma fúria silenciosa. Cláudia. Ela se tornou uma espécie de espírito vingador. Não mata, pelo menos não ainda. Mas ela assusta, ela marca. Ela faz homens violentos sentirem uma fração do terror que suas vítimas sentiram. Eles precisam saber. Cláudia me disse na última vez que canalizei que tem consequências. Que mesmo se a justiça dos vivos falhar, que mesmo se forem absolvidos ou pegarem penas leves, que tem algo esperando. Mas, Cláudia, vingança não traz paz. Você vai ficar presa aqui para sempre se... Eu já estou presa. Presa naquela dor, naquele corredor, naquelas chamas. Então, se eu vou estar presa mesmo, vou usar isso. Vou fazer valer a pena. Tentei argumentar sobre perdão, sobre seguir em frente. Mas como você pede perdão para alguém que morreu da forma mais agonizante possível nas mãos de quem deveria amá-la? Cláudia não é uma alma perdida procurando luz. Ela é uma alma que escolheu ficar. Que escolheu ser o pesadelo de homens violentos. Que se transformou em uma lenda urbana sussurrada em círculos de agressores. Cuidado, a professora queimada está vindo. Há uma discussão ética enorme aqui. Cláudia está causando dano físico a pessoas. Sim, são pessoas que causaram dano a outras. Mas ainda assim, onde está a linha? Não tenho resposta. Só sei que Cláudia Regina Oliveira era uma professora dedicada que amava seus alunos, que tentou sair de um relacionamento abusivo e que pagou com a própria vida de uma forma horrorosa. E agora ela é fogo. É fumaça. É a consequência que homens violentos não esperavam. A escola onde ela trabalhava tem uma placa em sua homenagem agora. Em memória da professora Cláudia Regina Oliveira. Sua luz nunca se apagará. É irônico, porque a luz dela realmente não se apagou, ela se transformou em chamas. Se você é uma mulher em relacionamento abusivo, e eu sei que estatisticamente pelo menos algumas de vocês assistindo são, ouça Cláudia. Saia. Saia antes que seja tarde demais. Peça ajuda. Liga 180, Central de Atendimento à Mulher. Procura uma casa-abrigo, conta para alguém, denuncia, faz um boletim de ocorrência, pede medida protetiva. Cláudia tentou terminar, mas esperou tempo demais. Não cometa o mesmo erro. E se você é um homem que agride, fisicamente, verbalmente, emocionalmente, saiba que tem consequências. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas consequências virão.
Pode ser através da lei, pode ser através da sociedade, ou pode ser através de algo que você não consegue ver, mas que consegue sentir. Algo que queima sem deixar chamas visíveis. Algo que acorda você à noite com cheiro de fumaça e culpa. Douglas vai passar os próximos 28 anos olhando por cima do ombro, sentindo queimaduras aparecerem, vendo uma figura nos cantos escuros da cela. E quando sair, se sobreviver tanto tempo, vai carregar Cláudia com ele para sempre. Porque algumas almas não descansam até que cada homem violento sinta o que suas vítimas sentiram. E algumas almas se transformam em fogo eterno, queimando a consciência dos culpados, até que não reste nada além de cinzas e arrependimento. Cláudia ainda está lá, ainda queimando, ainda lutando. E sua mensagem para todas as mulheres é clara: você merece mais. Você não está sozinha. E há quem vai lutar por você, mesmo depois da morte. Cláudia me disse algo na última vez que conversamos. Ela disse: Helena, eu não queria ser símbolo. Eu queria ser professora, queria envelhecer, queria ver meus alunos crescerem. Mas já que não posso, que minha morte sirva para algo. Que uma mulher assista isso e ligue o 180. Que um homem assista e reconheça que está se tornando abusador e pare. Que alguém, em algum lugar, tome a decisão que eu não consegui tomar a tempo. Cláudia não está em paz. Talvez nunca esteja. Mas ela está usando sua dor para proteger outras. Se você é mulher e está com medo, saia. De alguma forma, saia. É mais perigoso ficar. Se você é homem e está se tornando abusivo, pare. Busque ajuda. Não vire um Douglas. E se você conhece alguém em perigo, não ignore. Cláudia tinha amigas que viram os sinais. Elas tentaram, mas não foi suficiente. Às vezes, salvar alguém significa ser inconveniente. Significa insistir. Significa oferecer ajuda concreta, não só palavras. Faça diferente, seja diferente. Porque no Brasil, a cada 7 horas, uma Cláudia morre, e a próxima pode ser alguém que você ama. Disque 180. Sempre que precisar. Quantas vezes precisar. Cláudia presente. E todas as outras que vieram antes e infelizmente virão depois. Nenhuma a menos. Se você reconheceu seu relacionamento nesta história, por favor, ligue 180. Agora. Este vídeo pode ter salvado sua vida. Se você se viu em Douglas, pare. Procure o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Grupos de homens que querem mudar existem. Escolha diferente. Se você conhece alguém em situação de violência, não ignore. Ofereça ajuda. Seja a pessoa que Cláudia precisava.